Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada na planta baixa da nossa nação, a Constituição de 1988. Vamos desvendar juntos os princípios que são o nosso alicerce e as metas que guiam a construção do Brasil. Bora mergulhar nessa análise. Pensa bem, antes de levantar qualquer prédio, você precisa de um projeto, certo? Uma planta baixa que define toda a estrutura, os materiais, o propósito daquela construção. Para um país, essa planta baixa é a Constituição. E a nossa diz exatamente que tipo de nação a gente está construindo. E toda planta baixa que se preze começa com uma folha de rosto, né? Uma espécie de identidade. Na nossa Constituição, os primeiríssimos artigos fazem exatamente esse papel. Eles são como se fossem a cédula de identidade do Brasil. E olha, isso não é só uma metáfora, não. Os próprios especialistas em direito, como mostra essa citação aí, confirmam essa ideia. Esses artigos iniciais são, de fato, a certidão de nascimento do Estado brasileiro, como a gente conhece hoje, definindo quem nós somos de um jeito bem claro e direto. E logo de cara, na primeira frase do artigo 1º, essa identidade já aparece. O Brasil é uma federação, ou seja, com autonomia para estados e municípios. É uma república onde o poder tem prazo de validade e vem de representantes. É uma democracia porque o poder vem do povo. E, fundamental, é um Estado de direito, onde ninguém, mas ninguém mesmo, nem o governo, está acima da lei. Mas uma construção não vive só de definições, né? Ela precisa de alicerces, de fundações bem sólidas. Então, vamos ver agora quais são as vigas que sustentam todo esse edifício da nossa república. São 5, apenas 5 fundamentos, mas cada um deles é um pilar essencial, inegociável, que define a base sobre a qual todo o resto é construído. E aqui estão eles: a soberania, que é o nosso poder de se autogovernar; a cidadania, que é a nossa participação na vida do país; a dignidade da pessoa humana, que é o valor central de tudo; os valores do trabalho e da livre iniciativa para equilibrar a nossa economia; e, por fim, o pluralismo político, que garante a diversidade de ideias. Esses são os pilares que dizem o que o Brasil é. E aqui tem um ponto muito importante. Embora todos os 5 sejam cruciais, um deles funciona como a viga mestra mesmo, sabe? O eixo que dá unidade e sentido para todos os outros. E essa viga mestra é a dignidade da pessoa humana. Esse princípio diz o seguinte: a razão de existir do Estado brasileiro é a pessoa. Não é o lucro, não é uma ideologia, é o ser humano. Todo o sistema de leis, todos os direitos, tudo tem que ser lido e interpretado a partir desse valor central. Isso não é só teoria, não. Dá uma olhada em como esse princípio vira ação de verdade. Foi com base na dignidade que o Supremo Tribunal Federal limitou o uso de algemas por meio de uma regra obrigatória para todo o judiciário. Foi com base nela que se intensificou o combate ao trabalho escravo e que se reconheceram direitos para uniões homoafetivas e pessoas transgênero. É assim que um princípio constitucional muda a vida das pessoas. Ok, a gente já viu os alicerces, ou seja, aquilo que o Brasil é. Agora, vamos pular para o artigo 3º para entender a missão que está descrita na nossa planta baixa, aquilo que o Brasil se comprometeu a ser. A nossa Constituição define 4 grandes metas, 4 objetivos que devem guiar todas as ações do Estado. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza e promover o bem de todos sem nenhum tipo de preconceito. Essa é basicamente a nossa lista de tarefas como nação. E, de novo, esses objetivos não são só palavras no papel. O objetivo de uma sociedade justa, por exemplo, se reflete em programas como Bolsa Família. A busca por erradicar a pobreza e diminuir a desigualdade se materializa no acesso universal à saúde com o SUS. E a promoção do bem de todos se torna concreta com leis de proteção, como a Lei Maria da Penha. Então, o ponto crucial é este: esses objetivos não são uma carta de boas intenções, uma sugestão. São comandos, são ordens constitucionais. O legislativo, o executivo e o judiciário são obrigados a trabalhar para alcançar essas metas. Com os alicerces definidos e a missão traçada, fica bem claro que a Constituição nos apresenta um projeto de nação que está sempre em construção. E aqui está a chave para entender essa estrutura toda. Os fundamentos, lá do artigo 1º, nos dizem o que o Brasil é na sua essência. São os nossos valores, o nosso ponto de partida. Já os objetivos do artigo 3º nos dizem o que o Brasil deve buscar, o horizonte que a gente tem que perseguir. É a diferença clara entre identidade e missão. Essa citação
Resume a ideia perfeitamente. Os fundamentos são o nosso chão firme, a nossa realidade. Os objetivos são o nosso futuro, a promessa que a gente tem que cumprir. Portanto, no fim das contas, sacar essa distinção entre os fundamentos e os objetivos é a chave para decifrar a planta baixa do Brasil. É entender de onde a gente veio, quem a gente é e, talvez o mais importante, para onde a gente está tentando ir como nação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão que amarra tudo que a gente viu. Olhando para o Brasil de hoje, para o edifício que a gente está erguendo dia após dia, será que ele está sendo fiel ao planta baixa desenhada lá em 1988? A resposta para essa pergunta define o nosso presente e o nosso futuro.